Mensagem que salva. Neemias capítulo 12, versículos de 27 a 37. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete. Porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com instrumentos músicos, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. Amém. Esse tema que eu quero trabalhar hoje e no domingo que vem com os irmãos é sobre louvor e celebração. Isso é algo de Deus. Louvor e celebração é de Deus, queridos. Não é uma coisa do homem, não é algo que o homem simplesmente levanta sobre seu coração e diz, eu vou fazer para o Senhor. Nós estudamos sobre adoração verdadeira alguns domingos aqui na escola dominical. E hoje, falando sobre louvor e celebração, eu gostaria de dizer a você em que momento da história isso aconteceu. Isso aconteceu em 444 a.C., esse momento que nós acabamos de ler. O povo de Israel estava destroçado e a cidade de Jerusalém estava em ruínas. A situação tinha melhorado um pouco porque Esdras também tinha se disposto na reconstrução, mas a cidade não tinha segurança, porque os muros da cidade estavam destruídos. Neemias é o homem que Deus levanta para esta obra, a obra da reconstrução dos muros. E é interessante porque na consagração, ao final de uma parte desta obra, na consagração dos muros, ele o faz com louvor e adoração a Deus. Ele levanta chamando pessoas que faziam parte dos levitas do Senhor, para que fossem a Jerusalém, para que pudessem cantar, adorar, tocar. E os irmãos viram aí no versículo 27, com toda sorte de instrumentos que pudessem, símbolos, tímpanos, cordas, tudo deveria louvar ao Senhor, com toda música, celebrando a pessoa de Deus. Obrigado. Por que isso? Porque todo louvor e adoração pertence ao Senhor. Vem dele, é movido por ele em nós, e para ele é todo louvor e adoração. A adoração que Deus requer dos seus filhos é essa disposição de alma, de celebrar, queridos. Celebração é coisa de Deus. Celebração faz parte da vida do povo de Deus. O povo de Deus foi chamado para fazer festa. E talvez você diga, pastor, mas não está fácil fazer festa. Está sim.
A nossa festa não depende da comida, da bebida, não depende da estrutura. A nossa festa não depende daquilo que vemos. A nossa festa depende da promessa de Deus e do que Ele diz. É por isso que os servos de Deus têm motivo para fazer festa todos os dias. Porque até mesmo quando a nossa vida é acometida e corremos perigo, é motivo de graça e de louvor. Mas por quê, pastor? Porque se daqui formos, na glória estaremos, e lá é muito melhor do que aqui. Amém? É assim. Então existe motivo de celebração, existe motivo de louvor e de gratidão a Deus. Nós estamos vivos, nós estamos juntos, e é por isso que a palavra de Deus nos chama justamente para ir repensando isso. Celebre as vitórias da sua vida. Não deixe passar como se fosse algo contingencial, apenas daquele instante, e que tivesse que acontecer. Vitórias são vitórias. Vitórias são bênçãos de Deus sobre você. Mas, pastor, eu não tenho 60 anos de casado, eu só tenho um. Aleluia! Porque você já fez 1 ano de casado. Mas, pastor, eu nem 1 ano completei ainda. Glória a Deus, você conseguiu esposa. Isso é bênção. Você está achando que é tão fácil assim? Não é não. E quando eu digo esposa, eu não estou dizendo conseguir uma mulher ao seu lado, mas esposa. Porque conseguir alguém do outro sexo é muito simples. Mas conseguir esposa, conseguir esposo, alguém que ande com você, que seja companheiro, e que a Bíblia diz seja uma pessoa idônea, ah, meu amado, isso é motivo de render glórias a Deus e dizer muito obrigado, Senhor, porque eu consegui esta grande bênção da tua parte. Aleluia! Bendito seja o nome Allah. Né? Já está nessa idade dizendo, oh, glória a Deus, eu cheguei lá. Né? Tem outros aqui participando desse mesmo sentido. E, amados, a Bíblia nos chama a celebrar a vitória na união entre os irmãos. Unidade é coisa do povo de Deus. Comunhão é coisa de Deus sobre a nossa vida, meus amados. Deus está interessado e sempre esteve interessado em que vivamos essa comunhão. Veja bem, se você olhar para o texto, você vai encontrar que os levitas tinham se dispersado e tinham construído para si aldeias fora de Jerusalém. Eles tinham perdido a noção de viver a unidade. Mas quando Neemias os chama, os convoca, diz assim, é aqui que nós vamos adorar. É dentre os muros de Jerusalém que nós vamos bendizer ao Senhor. Vem para cá, vamos estar juntos. Estar junto é coisa do povo de Deus, meu amado. Assim também, o povo de Deus celebra com grande alegria. Se você observar, todas as vezes que você for lendo a Bíblia, você observar o povo de Deus celebrando vitória, eles fazem com grande alarido. Sabe, quando de longe você escuta um povo celebrando e gritando, eu vou dizer aqui, porque o mais próximo que o brasileiro talvez conheça, que nós conheçamos, é partida de time de futebol. Quando você vê, alguém já foi, não estou dizendo dentro do estádio não, do lado de fora do estádio, quando tem uma partida de um time, seja ele Atlético Paranaense, os palmeirenses, cadê eles aí? Aí que está fraco, olha lá. Né? Os corintianos, sumiram todos. Ah, estão aí, né? São paulinos, estão passeando. Aí. Mas, seja qual for, de repente você vê a grande massa gritando um gol. Você escuta só no estádio? Não. No arredor do estádio, nos arredores do estádio, você ouve aquele alarido. Eles estão celebrando. O povo de Deus foi chamado a celebrar. Agora há pouco nós cantamos Exaltar-te-ei e... Ó Deus meu e Rei, e farei o quê? Bendirei o teu nome. É cantar mesmo, vibrando, e foi tão gostoso nós podemos declarar a grandeza do amor de Deus e a nossa alegria, porque pertencemos a Ele, querido. Nossas vidas
devem estar puras. E, acima de tudo, nós devemos buscar fazer com o melhor que temos para Deus. Assim, os cantores, os instrumentistas, todos aqueles que foram convocados compareceram para, com fidelidade, prestar honra, glória e louvor ao Senhor com a arte que Deus lhes deu. E é assim que o povo de Deus faz. Mas uma das coisas mais interessantes ainda dentro desse texto, e eu vou hoje falar apenas de 3, é que na reconstrução dos muros, se você observar no versículo 31, volte seus olhos aí na Bíblia. Então fiz subir, vamos ler juntos? Vamos ler juntos aí? Em versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, sendo a mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. A porta do monturo, queridos, dentro de Jerusalém existem diversas portas. Tá? Desde a cidade antiga até hoje também existe. Mas cada porta tinha o seu significado para o povo. E uma das portas é essa porta do monturo, que o texto cita. Neemias reconstruiu os muros, e as portas de Jerusalém estavam ali também para que todo o morador e todo aquele que entrasse pelas portas de Jerusalém soubesse do agir de Deus e do seu mover sobre seu povo. A porta do monturo é lugar de quebrantamento, é lugar onde deixamos lá as coisas que não prestam, o lixo da vida. E quebrantamento é justamente esta atitude da vida do cristão. Assim como os músicos foram convocados para que vivessem esta ordem e seguissem em direção à porta do monturo, nós também somos convocados por Deus para vivermos e celebrarmos esta restauração de Deus sobre nós. A reestruturação do Senhor sobre a nossa vida. Mesmo que você tenha aceito Cristo, e aleluia por isso, Ele te buscou, Ele veio, te salvou, e eu dou glórias a Deus por isso. Ele também o fez comigo. Mas salvação é o ato inicial da vida do cristão. Dali em diante, nós seguimos em santidade e em santificação, queridos. Quebrantamento faz parte da vida de cada servo de Deus. Aquele que chegou a um estágio na vida cristã, em que diz, não, eu graças a Deus não tenho mais nada para acertar, abra os olhos, porque você está se enganando e sendo enganado. Todos nós temos acertos na vida até o último dia, até o dia final, onde então seremos levados para a glória junto com Ele. Mas até lá, queridos, precisamos ser moldados, renovados, transformados, alicerçados, tirados de diversas coisas que nós trazemos com a vida, e nos quebrantando, vamos deixando estas coisas de lado, porque Deus quer tratamento conosco. Deus nos chama para abrir mão daquilo que fomos, daquilo que éramos, porque Deus nos tirou, assim como diz o salmista no Salmo 42, versículo 2 e 3, Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, onde não tínhamos esperança alguma, e nos transportou, Ele nos firmou agora na rocha que é Cristo Jesus. Por isso a novidade de vida. Quando olhamos para Deus, só encontramos este renovo de vida. Quando olhamos para a nossa estrutura e para aquilo que trazemos, encontramos as mazelas próprias do homem, e aquilo que nos faz desanimar na caminhada cristã. Olhemos para o Senhor. Passar pela porta do monturo é passar por quebrantamento, queridos, e isso nós precisamos todos os dias. No Novo Testamento vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, eu decidi, eu resolvi, eu assentei no meu coração deixar estas coisas do trato passado, da vida que eu vivia.
Tudo isso que eu trazia, eu joguei fora. Eu considerei como perca, porque o meu lucro não é este. Não eram essas coisas que eu trazia. O meu lucro é andar com Cristo. A minha vida é andar com Cristo. O melhor é andar com Cristo. As coisas velhas já passaram, queridos. Eis que tudo se fez novo. Então não cultive aquilo que não presta. Não cultive aquilo que era, porque você ouviu, porque outros fizeram, porque outros te ensinaram a fazer daquela maneira. Viva da forma de Deus. Quebrantamento é a primeira porta por onde somos convidados pela palavra do Senhor para passarmos. E antes de nós louvarmos ao Senhor, é preciso este quebrantamento na presença dEle. A segunda porta que encontramos, está lá no versículo 37, se você puder, volte seus olhos aí na Bíblia. A entrada da porta da fonte, versículo 37 do texto, é uma segunda porta que nós encontramos. E a porta da fonte significa o que nós conhecemos como novo nascimento, queridos. A fonte, quem já teve a oportunidade aqui de poder beber água de uma fonte, pôde ver uma das maiores bênçãos que existe, a limpidez, a clareza, a água que dali brota. Quando você diz de fonte, você não está dizendo de precisar extrair a água. A água mesmo é impulsionada para que venha a flor da terra. E você possa sorver daquela água e matar a sua sede. O novo nascimento é justamente este sentido. É a água de Deus sorvendo, vindo para o homem, este que estava sedento e sem condições de obtê-la. Por isso, quando nós vemos este chamado de Deus ao seu povo, chama justamente para esse novo nascimento. E hoje de manhã, eu estava falando um pouco sobre isso também, na adoração verdadeira, que muitas vezes, queridos, nós nos enganamos com cantar, erguer as mãos, dizer amém, ler a palavra, ouvir o sermão, com estar convertido. O convertido faz tudo isso e um passo a mais. Aquilo que ele ouve, ele sai para praticar, para vivenciar. Aquilo que não presta na vida, vai sendo deixado, vai sendo abandonado. E o que Deus quer justamente com o seu povo é este chamado, que nós estejamos indo a Ele sem reserva alguma. Eu gostaria ainda que você pudesse abrir Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Nós não precisamos e não fomos chamados a resolver água para a vida. A nossa água da vida é Cristo Jesus. Ele é fonte eterna para a nossa vida. Em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, nós encontramos Jesus dizendo que a água que Ele der, vai acontecer o quê? Quando Ele conversa com a mulher samaritana. Ele diz, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior, rios de água viva. Será um manancial na sua vida. É isso que Deus tem para nós, queridos. E é isto que o mundo precisa da igreja. O mundo precisa ouvir de nós qual é o manancial que de nós sai e de nós brota. Porque nós temos a pessoa de Cristo Jesus na vida. O mundo não vai conhecer essa esperança por eles mesmos. O mundo precisa que a igreja anuncie onde está a segurança do povo de Deus. A nossa segurança está no Senhor, querido. A nossa alegria está no Senhor. O nosso contentamento está na promessa de Deus que não falha jamais e se cumprirá até o último dia. E nós aguardamos ansiosamente por aquele dia em que Jesus voltará
para levar a sua igreja. Aleluia. Amém? A última porta que nós encontramos é justamente a porta das águas. E talvez você pergunte assim, mas pastor, a porta da fonte, a porta das águas é a mesma coisa. Não é. A porta da fonte é o local que brota a água, é de onde vem a água. Mas a porta da fonte é onde a água corre limpidamente para abastecer outros locais. E é justamente este chamado de Deus para nós, para experimentarmos o encher do Espírito na nossa vida, queridos. Encher-se do Espírito é um chamado de Deus a seu povo. Mas pastor, eu já tenho Cristo, aleluia. Eu não estou falando e não estou aqui duvidando que você o tenha. Mas estou te dizendo, se você já o tem, é hora de encher-se do Espírito Santo e buscar que Deus haja em você, através de você, por meio da palavra dEle, através da sua vida, nos seus contatos, nos seus relacionamentos, de tal forma que as pessoas olhem para você e digam, agora eu estou entendendo quem é Cristo, vendo você viver. Ou então sejam inquietadas pelo Espírito Santo de Deus, por olharem você viver paz em meio à luta e à guerra. O cristão não é aquele que consegue mostrar Cristo porque ele ficou em pé, brigando com todo mundo. Ele é aquele que mostra Cristo, mesmo ajoelhado e sendo apedrejado, como foi Estevão. E as pessoas apedrejaram, o mataram, mas todos puderam testemunhar a entrega dele nas mãos do Senhor. A vitória do cristão não está em vencer os outros. A vitória do cristão está em ser cada dia vencido, tratado, domado e ensinado pelo Espírito Santo de Deus, querido. É hora, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. E eu estou te dizendo isso, não pense que o pastor está fazendo um sermão porque, olha, o fim do mundo está aí. Não é isso não, meu amado. É porque a geração que nós estamos vivendo é tempo de nós também mostrarmos quem é Cristo em nós. Chega da religiosidade e do costumeiro, daquele de ficar passando tempo na igreja. É tempo de proclamarmos as grandezas e as virtudes daquele que nos chamou das trevas, a saber, Cristo Jesus. Nós estamos firmados na rocha, é Ele mesmo. Por isso que sempre nós vemos, meus amados, que a igreja, quando busca encher-se do Espírito Santo, ela é uma igreja transformada por esta realidade. Por esta realidade. Não existe coisas realizadas por Deus sem propósito. Não existe. Eu fiquei muito feliz ontem porque a Cíntia foi para o hospital e não dormiu. Talvez você diga assim, não entendi. Porque eu vou te contar. Ontem à noite, quando a Cíntia chegou no hospital, chegou um rapaz de Ibiporã endemoniado. E eles começaram, do lado desse rapaz, ele foi levado para um quarto, e lá tinha um crente. E quando esse endemoniado chegou, ele estava quietinho. Aí o crente olhou para ele e falou assim, você sabe que Jesus salva? E ele olhou e disse assim, não. Falou, mas salva. Ele salvou a minha vida, ele transformou a minha vida e começou a falar o que Deus fez na vida dele. Falou assim, eu estou aqui na cama, mas se você quiser eu posso orar por você aí mesmo. Ele disse assim, acho que não é bom orar por mim, não. E o crente daqui levantou a mão e começou assim, Senhor, fala com ele lá. Vai lá. Em nome de Jesus. Dá uma oportunidade para ele ouvir de Cristo. E o demônio pegou e precisaram de 15 homens para botar o homem seguro na cama de novo.
amarraram o homem, deram remédio. E a Cíntia, vendo isso, chamou a mãe dele, e ele tinha batido na mãe, chamou a mãe dele, se sentou e falou assim: a senhora conhece de Jesus? Eu, não conheço, mas ele pode transformar a sua vida. E ali ela pôde falar de Cristo para aquela mulher lá no hospital. Sabe por que eu estou te contando isso? Ao invés de nós ficarmos reclamando da vida, nós precisamos olhar que as oportunidades que Deus nos dá estão justamente onde Deus nos levou. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele te colocar num lugar, saiba que é ali que precisa florescer. Ainda que seja por alguns dias, ainda que seja por uma só noite. Mas é preciso estar pronto. É preciso encher-se do Espírito, ser instrumento de Deus para falar deste amor que transforma o homem, que redime o homem, que transforma a caminhada do ser humano. Não importa se você passa a noite acordado. Importa que mais uma alma possa ser salva do inferno e ser transportada para o reino do Filho do amor do Senhor. Que Deus nos renove, igreja. É tempo de louvor e adoração do povo de Deus. É tempo de demonstrar a grandeza do amor de Deus que está em nós, para que o mundo conheça que a nossa esperança não está naquilo que o homem vê, não está no que o homem pode produzir, mas sim naquilo que Deus prometeu e no que Ele vai cumprir até o último dia. Que Deus abençoe a igreja, que Deus te renove. Vamos passar pela porta do monturo, pela porta da fonte e pela porta das águas do Senhor, em nome de Jesus. É tempo de quebrantamento, é tempo de renovo na presença de Deus, é tempo de encher-se do Espírito Santo. Que Deus te fortaleça e o abençoe em nome de Jesus. Mensagem que salva.